Amados irmãos, a paz do Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. Aqui é o pastor Hélio Ornelas, pastor da Igreja Metodista Pentecostal no Morro da Carolina, no Jacatirão, em Duque de Caxias, na congregação Jardim Santa Marta, Belfor Roxo, na congregação Nova Campinas, Duque de Caxias, para ministrar mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Nós utilizamos as lições bíblicas da CPAD, classe de adultos. Estamos no primeiro trimestre do ano 2025 e cujo título do trimestre é Em Defesa da Fé Cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência, um estudo de apologética. E hoje nós vamos ministrar a lição de número 2, que tem como título Somos Cristãos. Textual. Pelo que julgo que não se deve perturbar aqueles dentre os gentios que se convertam a Deus. Atos 15, 19. Verdade prática. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com o Cristo ressuscitado e não um conjunto de regras e ritos. Isso aqui é muito importante para podermos entender o assunto desta lição. Leitura bíblica em classe, Gálatas 2, do 1 ao 9 e também o versículo 14. Depois, passados 14 anos, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subi por uma revelação e lhes expus o Evangelho, que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse ou não tivesse corrido em vão. Mas nem ainda Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se, e isto por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos porem em servidão, aos quais nem ainda por uma hora cedemos com sujeição para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Esses digo que pareciam ser alguma coisa, nada me comunicaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me estava confiado, como a Pedro da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, esse operou também em mim com eficácia para com os gentios. E conhecendo Tiago, Cefas e João, que eram considerados como as colunas a graça que se me havia dado, deram-nos as destras em comunhão comigo e com Barnabé, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Mas quando vi, e agora o versículo 14, o texto é do 1 ao 9 e 14, o versículo 14 diz, mas quando vi que não andavam bem, e diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro na presença de todos, se tu, sendo judeu, vives como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeus? Vamos à nossa introdução da lição de hoje. A Igreja herdou dos judeus muitas ideias e práticas no campo teológico e ético, visto que a jornada histórica da Igreja começou em Jerusalém no dia de Pentecostes, numa comunidade judaica. Esses pontos de interseção levaram alguns a confundir a lei de Moisés com a graça. Nesta lição veremos que Gálatas 2 é um relato de um dos debates que mostra o limite entre judaísmo e cristianismo. Os apóstolos, principalmente Paulo, tiveram muita dificuldade de mostrar isso aos judaizantes. Então, meu amado irmão, como dissemos lá no início, o estudo desse trimestre é o estudo sobre apologética. E como aprendemos na lição de número 1, primeira lição, a apologética é uma defesa da fé cristã, uma defesa da ortodoxia bíblica, das doutrinas ensinadas na Bíblia Sagrada. E também, como vemos no título do trimestre, e aprendemos na lição passada,
As heresias que surgem hoje no século XXI, século XX, século XXI, são apenas requentadas de algo que já aconteceu lá no passado e que os pais da igreja, a igreja em toda a sua história, combateu e mostrou o que verdadeiramente é o cristianismo. Veja que o título dessa lição, Somos Cristãos. Por que o autor colocou esse título? Como ele diz aqui na introdução, o cristianismo surgiu dentro do judaísmo. Jesus era judeu, o judaísmo é baseado na lei de Moisés em todo o Antigo Testamento. Jesus não disse que ele veio abolir a lei, ele veio cumprir a lei, mas agora, por ele ter cumprido a lei, ele cumpriu para quê? Para que nós não estivéssemos mais debaixo da lei de Moisés. Hoje estamos debaixo da lei de Cristo, que é bem diferente e que nós vamos entender de acordo não só com o estudo dessa lição, mas com todo o estudo desse trimestre. E já lá no início apareceram aqueles que não conseguiram entender a linha tênue, o limite entre o judaísmo e o cristianismo. E queriam que aqueles que se convertessem, tanto judeus, se convertessem ao Cristo, e especialmente os gentios que se convertessem a Cristo, aqueles não judeus, para serem salvos, para fazerem parte da igreja, para serem lavados no Santo Cordeiro, precisavam praticar todo aquilo que o judaísmo praticava. E aí, Paulo, e como ele diz aqui no final da introdução, outros apóstolos tiveram uma dificuldade para mostrar isso a essas pessoas. Não é só na carta aos Gálatas, não é só nesse momento, que Paulo escreve mostrando o que é o verdadeiro cristianismo. Mas, para essa parte judaizante, talvez seja o principal texto, e é isso que nós estaremos estudando nesta lição. Porque nós vamos ver, até o autor da lição não cita nenhum grupo religioso do século XXI que esteja com essa ideia, mas você pode inferir pelas informações que você tem, que hoje tentam trazer também para dentro da igreja coisas que pertenciam ou pertencem ainda somente aos judeus. Primeiro ponto da lição, prevenindo-se contra a tendência judaizante. Então vamos lá, subtópico 1, subindo outra vez a Jerusalém, Gálatas 2, 1 e 2, que é o texto bíblico ali da leitura em classe. 14 anos depois da sua conversão a Cristo, Paulo sobe pela segunda vez a Jerusalém. Essa segunda visita foi por revelação. Aí ele cita aqui versículo 2, quando ele fala isso em Gálatas, e Atos 11, 27 a 30, que é uma profecia de água, depois ele vai citar aqui, que haveria uma grande fome na terra, e houve mesmo essa fome, houve dificuldades, as igrejas recolheram ofertas, e Paulo foi levar para Jerusalém, como vamos ver aqui no transcorrer deste ponto. Não sendo uma convocação para os apóstolos. Então, essa segunda visita foi para a revelação, não foi os apóstolos chamaram, vem cá, queremos que você explique alguma coisa, não foi isto. Para a prestação de contas. Não podemos confundir essa visita de Paulo com sua ida ao Concílio de Jerusalém, registrado em Atos 15, que é o texto áureo da lição, cita a citação do Concílio. Infere-se que a Epístola de Gálatas foi escrita antes do referido Concílio, pois não há menção dele na carta. Um assunto tão importante. Eu vou até ler tudo aqui para depois comentar, né? Visto que o Concílio tratou do mesmo assunto, e vamos ler até aqui a primeira referência de hoje, né? A gente sempre fala que é um estudo bíblico, Atos 15, o 5 e o 6, que é o dito Concílio de Jerusalém. Atos 15, 5 e 6, diz o seguinte: alguns, porém, da seita dos fariseus, que tinham crido, se levantaram dizendo que era mister, circuncidados e mandados que guardasse a lei de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciões para considerar esse assunto
que foi exatamente o concílio, quando alguém dentro dos fariseus queria que os novos crentes convertidos do judaísmo se considerassem, guardassem a lei de Moisés, como já comentamos na introdução. Somando os anos mencionados em Gálatas, podemos afirmar que esta visita aconteceu antes de sua primeira viagem missionária. E aqui, esse primeiro subtópico é só para entendermos. É bom quando a gente lê a Bíblia, meu amado irmão, e tem que entender uma coisa. A Bíblia, no Novo Testamento, e até no Antigo, ela não está em ordem cronológica. Alguém pode pensar, primeiro foi escrito todos os evangelhos, aí depois Lucas escreveu a parte histórica, e depois Paulo escreveu. Não bem essa ordem. Há muita discussão qual foi a primeira carta que foi escrita, mas não vamos entrar aqui nesta colocação, mas sabemos que não foi a carta aos Romanos, que na nossa Bíblia é a primeira. Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, e depois as cartas pastorais. Não foi essa ordem. Então, às vezes, quando você lê certos assuntos em Atos, e as cartas foram escritas concomitantemente, então você tem que começar a entender aonde está a colocação. Então, isso aqui é para entender. Primeiro, Paulo, quando se converteu, ele foi a Jerusalém. Logo que ele se converteu, ele foi a Jerusalém. Teve até alguma dificuldade, alguém não acreditava que ele era cristão. Depois ele voltou. No final, antes dele ir para Antioquia e começar a obra missionária que Deus chamou para isso, ele estava lá em Tarso, na sua cidade, foi chamado por Barnabé para vir até Antioquia, ajudá-lo ele a doutrinar a igreja, a ensinar a igreja, melhor dizendo, e aí depois, ele ali trabalhando em Antioquia, Deus o chamou junto com Barnabé para a obra missionária. E 14 anos depois da sua conversão, ele vai novamente a Jerusalém, e se entende que ele vai não porque os apóstolos chamaram para a prestação de conta, para falar alguma coisa que ele esteja fazendo, mas foi como citamos aqui em Atos 11, 27 a 30, Ágabo é um profeta, prevê que haveria uma grande fome na terra, houve essa fome, houve dificuldade entre os crentes em Jerusalém com esta fome, e ali ele foi levar alguns donativos, como nós vamos ver aí no outro ponto, algumas doações para eles. E aí então, vamos já à parte cronológica. A carta aos Gálatas foi escrita antes do concílio de Atos 15. Por quê? Porque Paulo certamente teria citado o concílio, porque o assunto que ele trata aqui em Gálatas, na sua maioria, não é todo o livro de Gálatas, mas essa parte aqui inicial principalmente, que eram os judaizantes querendo fazer com que os gentios tivessem atitudes como judeus. Então, ele citaria isso em Gálatas, não citou. E, provavelmente, a carta aos Gálatas também foi somando essa visita que ele fez, que ele cita em Gálatas, foi antes da sua primeira viagem missionária. Então, antes dele partir para missões, ele fez esta viagem aqui. Agora, qual é o objetivo desta reunião? É bom lembrar que essa reunião não foi um concílio, nem um sínodo. Aí alguém fala assim, poxa, pastor, concílio, sínodo. Na revista de aluno, se você tem ela, você não vai, eu acho que até na revista de aluno você vai ter esse subsídio. Lá no final das lições, às vezes tem um vocabulário. Então, concílio, reunião de dignatários eclesiásticos para deliberar sobre questões de fé, costume, doutrina ou disciplina eclesiástica. Então, a liderança, seja o nome que se der, naquela época ali, apóstolos, presbíteros, e hoje é um concílio da Igreja Metodista Pentecostal, ela realiza um concílio regional anual e de 4 em 4 anos um concílio geral. E lá estão os pastores, e lá estão os delegados, que aí pode ser presbítero, diácono ou até irmãos em Cristo, e vai se tratar de alguns assuntos, principalmente no geral, de reforma de Constituição, algumas coisas. E sínodo, que ele cita aqui também, é uma assembleia regular de paróquios convocado pelo bispo. Então é uma reunião mais regional, não envolve todos. Então aquele bispo, que seria o superintendente daquela região, convida aquelas pessoas para também tomarem decisões. Mas isso aqui não foi uma coisa nem outra, é apenas uma colocação que o autor faz e estamos explicando.
É possível que essa segunda visita, por meio de revelação, como já citou no ponto 1, tenha ligação com Ágabo, pois a missão de Paulo, pelo que parece, foi levar donativos para os irmãos pobres da Judéia, como já está citado aqui em Atos 11, 27 a 30, citado no ponto 1. Aproveitando a ocasião, o apóstolo expôs o evangelho que vinha pregando aos gentios há 14 anos. Versículo 2, logicamente de Gálatas. Depois, passado 14 anos, subiu outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também comigo Tito, e subiu por uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios e particularmente aos que estavam em estima, para que de maneira alguma não corresse, não tivesse corrido em vão. Ele tinha a convicção de que recebeu esse evangelho de Deus e estava consciente de que a sua subida a Jerusalém era em obediência a uma ordem divina. Então já comentamos um pouco no ponto 1, mas precisamos ver também aqui neste ponto 2. Por revelação, ele subiu e, aproveitando-se que ele já estava lá, ele expôs aos apóstolos a liderança da igreja que estava em Jerusalém, porque por muito tempo a liderança da igreja esteve em Jerusalém, porque ali Jesus morreu, ali houve o dia do Pentecostes, o batismo com o Espírito Santo, e ali a liderança ficou até que a igreja, que tinha uma ordem do Senhor que pregasse não só em Jerusalém, mas Samaria, Judéia, Samaria, até o confim da terra. A igreja no princípio ficou muito em Jerusalém, depois ela se espalhou, e através principalmente desse ministério que Deus chama Paulo, especificamente, como a gente vê em Atos 13, a chamada missionária de Paulo e Barnabé, para a obra que eu os tenho chamado. Qual a obra que o Senhor tinha chamado eles? Levar aquele evangelho que, de certa forma, ainda estava um tanto ou quanto restrito entre os judeus, também aos gentios. Já tinha sido pregado aos gentios? Sim. O evangelho tinha sido pregado em Samaria, Filipe, capítulo 8, de Atos, também o eunuco da rainha de Candace, capítulo 10 de Atos. Pedro pregou a Cornélio, que era um centurião romano. Então havia esporadicamente esse trabalho de pregação do evangelho para pessoas gentílicas, mas principalmente isso foi feito por Paulo, e ele expôs a ele, porque já se haviam passado 14 anos da sua conversão, ele não tinha feito ainda a sua, como diz o ponto 1, talvez a sua primeira viagem missionária com Gálatas, mas aquilo que ele tinha pregado até então, nos momentos que ele tinha levado a palavra de Deus. Agora vamos ver aqui, Tito, ponto 3, Tito e a circuncisão, versículo 5, Barnabé era judeu, está claro em Atos 4,36. E seu nome aparece 3 vezes nesse capítulo, é o capítulo do nosso base da lição, no versículo 1, no versículo 9, no versículo 13, Barnabé é citado. Sua presença em Jerusalém não seria um problema. Então Barnabé era judeu, havia sido chamado com Paulo para pegar o gentil, mas ele era judeu. Então, ele ir a Jerusalém, como Paulo foi lá, que Paulo cita essa viagem que ele fez a Jerusalém, estar com ele não seria problema nenhum, porque ele era um judeu. Agora vamos continuar. Agora, Tito, no entanto, sendo grego, foi um risco que Paulo correu, mas não foi uma provocação introduzir um incircunciso no seio dos judeus. Os judaizantes queriam que Tito fosse circuncidado. Encontramos no Novo Testamento a compreensão e a tolerância de Paulo com os fracos na fé, a ponto de circuncidar Timóteo, mas ele era judeu, pois sua mãe era judia. Então vamos ver aqui essa questão que aconteceu com Paulo, para você poder entender bem o assunto. Atos 16, 3. Que bom seria que a gente pudesse ler todos os textos citados pelo pastor Ezequias Soares na lição, mas não dá para como a gente ler todos. Então, 16,3 diz: Paulo quis que esse fosse com ele, tomando o circuncidor por causa dos judeus que estavam naquele lugar, porque todos sabiam que seu pai era grego. Contanto, nós vemos claramente a sua mãe era judia. Perfeito? No entanto, essa reunião em Jerusalém, onde eu expus o evangelho e pregava aos gentios, ele não cedeu nem um pouco, nem por uma hora. Isso por 2 razões. Tito era grego, e porque estava em jogo a verdade do evangelho e o futuro do próprio cristianismo. Então, os judaizantes, que logicamente estavam em maior grupo
na própria Jerusalém, quem eram os judaizantes? Voltando a você entender. Aqueles que se converteram a Cristo, mas vieram de grupos meio radicais, como os fariseus. O fariseu aceitou a Cristo como Salvador, mas trouxe a bagagem do farisaísmo para dentro do cristianismo. E entendia que eles, judeus, porque, veja bem, nós vamos ver lá na frente isto, colocar de uma forma mais explicada. Pedro era cristão, mas ele continuava praticando o judaísmo por uma questão de tradição. Paulo também. Aqueles homens eram circuncidados, aqueles homens praticavam o judaísmo. Mas para aquele que viesse do gentio, aquele que fosse salvo e não fosse judeu, ele não seria circuncidado, porque isso era algo que era feito no judeu na sua infância, ou quando alguém se convertesse já para o judaísmo, em idade mais avançada, era circuncidado porque era um sinal para o judeu e praticava todos aqueles ritos judaicos. Agora, para o gentio, não. Então, Paulo, em 16 de Atos, quando ele pretende levar Timóteo, que não era circuncidado, por que não era circuncidado? A mãe dele era judia, mas o pai dele era grego. Timóteo não somente se converteu, mas se transformou em um obreiro da igreja, levado ao Paulo ao ministério para pregar a palavra. E então, ele circuncida Timóteo para evitar problemas na frente. Mas quando ele vai agora, por revelação de Deus, expôs o evangelho, ele leva Barnabé, tranquilo, Barnabé era judeu, tudo tranquilo, mas ele leva também Tito. E ao levar Tito, eles querem, os judaizantes que estavam ali, junto com os apóstolos, querem que Tito se circuncide, e Paulo diz não. E aí ele dá dois motivos. Primeiro, porque ele era grego. E segundo, para defender o próprio evangelho. Se não, nós vamos ver aqui no transcorrer da lição, o cristianismo, que vimos na lição passada, em algum momento o cristianismo foi chamado de uma seita, porque nós vimos que seita também poderia ser um partido, e dentro do judaísmo existiam vários partidos, como estudamos na semana passada, fariseus, saduceus, helotes, herodianos, e mais outros grupos aí que são citados, você vai ver toda hora citado no Novo Testamento, nos Evangelhos. Agora, o cristianismo seria mais um, alguém que circuncida, se converte ao cristianismo, circuncida, guarda a lei de Moisés, mas seria apenas mais uma seita dentro dos judeus, e o cristianismo não é isto, como nós vamos ver, e eu disse para você prestar bastante atenção, na nossa verdade prática. Eu repito para você, o cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, e não um conjunto de regras e ritos. O cristianismo não é um conjunto de regras e ritos, mas é intimidade, é relacionamento com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora vamos para o segundo tópico da lição. Vou pedir licença aqui para tomar um pouquinho d'água. Bastante calor, né? Vamos lá, a tendência judaizante no início da igreja. Então, havia uma tendência judaizante. Subtópico 1 do ponto 2. O espanto do apóstolo. Então, logo Paulo retornou de sua viagem, ficou sabendo que os irmãos da Galácia estavam vivendo outro evangelho. Isso deixou o apóstolo estarrecido e atônito pela rapidez do desvio deles. Gálatas 1,6, está no nosso texto bíblico em classe. O verbo grego metatiteste, a minha pronúncia grega não pode ser muito perfeita, estou falando, pode ser até diferente, mas estou aqui tentando pronunciar. Deixar, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca. O que o apóstolo emprega nessa passagem era usado na antiguidade quando alguém desertava do exército ou se rebelava contra ele. Isso significa também mudança de partido político, filosofia e religião. Em outras palavras, aqueles irmãos gálatas estavam abandonando a fé. Isso é muito importante, meu amado irmão. Veja bem, agora que nós estamos estudando apologética, defesa da fé cristã.
E nós estudamos na lição passada, lição 1. Quando Paulo fala para os anciãos de Éfeso que depois que ele partisse, ou seja, que ele morresse, veriam lobos cruéis, ou seja, de fora para dentro. Mas também ele diz que dentre deles apareceriam falsos mestres. Eles teriam que ter cuidado para não serem enganados. Aqui ele diz claramente, quando os judaizantes foram à Galácia, pressionaram os gentios convertidos, e os gentios convertidos já estavam ficando com a ideia de que ser cristão era se circuncidar, era praticar a lei de Moisés. Então Paulo usa uma palavra grega, que eu não vou repetir aqui a pronúncia, que significa deixar, abandonar, desertar, mudar de pensamento, virar a casaca, que naquele tempo essa palavra era usada quando alguém abandonava o exército, desertava do exército, ou mudava de um partido político, uma filosofia, de uma religião. Ou seja, não, apostatar da fé, muitas vezes não significa que a pessoa deixei de ser evangélico, agora fui para uma outra religião. Então, essa pessoa apostatou da fé. Não, você pode estar dentro, você pode se dizer cristão, você pode se dizer remido e lavado no sangue do Cordeiro, mas a sua ideia, o pensamento seu das doutrinas bíblicas, e veja bem, nós vamos estudar elas, todas as lições daqui para frente, meu amado irmão. Vai continuar sendo estudado aqui as lições. Nós vamos falar sobre Cristo, Trindade, Espírito Santo. Quando as pessoas saem da ortodoxia bíblica, começam a crer em coisas que não estão escritas na Bíblia, então era apostata da fé dentro da própria igreja. Era isso que Paulo disse para os Gálatas: vocês estão abandonando a fé. E eles não deixaram de ser cristãos e passaram a ser qualquer outra religião. Eles continuavam se dizendo cristãos, mas estavam crendo em um outro evangelho. Por isso Paulo diz: se um anjo do céu, ou eu mesmo, descer, um anjo do céu descer, ou eu mesmo vier para vocês, pregar um outro evangelho diferente do que eu já preguei, seja maldição. E nós vamos ver isso aqui na lição, a lição vai falar sobre isso lá na frente. Quem eram os judaizantes? Já explicamos, mas aqui ele vai dar uma explicação mais pormenorizada. O termo judaizante vem do grego iodaizo, viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. E aparece uma única vez no Novo Testamento, em Gálatas 2,14, que é o último versículo da nossa leitura bíblica em classe. Eles eram os opositores de Paulo, identificados também como falsos irmãos. São reconhecidos no capítulo anterior, o 1,7. Veja que a nossa colocação aqui da leitura bíblica é o 2. Como os que se apresentavam como enviados por Jerusalém, a igreja mãe. Na verdade, esses homens saíram de Jerusalém por sua própria conta. Tiago negou formalmente as declarações dele, dizendo que não os havia enviado. Vamos ver. Quem é esse Tiago, pastor? É o Tiago, irmão de João? Não. O Tiago que presidiu o concílio, porque aqui esse texto é do concílio, aí já é algo, como a gente viu, posterior à carta aos Gálatas, mas quando chegou lá, houve essa orientação, e Tiago era irmão de Jesus. Diz no versículo 24: por conta ouvimos que alguns que saíram dentre nós os perturbaram com palavras e transtornaram a vossa alma, não nos tendo nós dado mandamento. Então a liderança de Jerusalém não mandou ninguém em lugar nenhum falar nada para ninguém. Eles foram por conta própria. Mas chegaram lá dizendo: não estou vindo de Jerusalém para dizer para vocês que vocês têm que ser como nós, judaizantes. Viver como judeu, adotar costumes e ritos judaicos. Não, isso não é para o cristianismo. Não era para o cristianismo daquela época, não é para o cristianismo de hoje. É totalmente diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então nós hoje vivemos o cristianismo. Relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, como vimos ali no ponto 1. Ele fala uma outra coisa. Eram legalistas dentre os judeus e por isso chamados judaizantes. Eles converteram, mas ensinavam que deveriam obedecer à lei de Moisés como condição para a salvação. Irmão,
Nós estamos estudando, vou repetir para você, apologética, defesa da fé cristã. Nós só seremos salvos pelo sangue de Cristo. Éramos condenados à morte, éramos levados ao inferno, mas Cristo Jesus morreu naquela cruz para nos dar salvação e vida eterna em Cristo. Ah, pastor, tem que botar um chapéu preto para ser salvo. Não. Ah, pastor, tem que fazer isso, fazer aquilo. Não. Tudo que você faz como obra, ajuda pessoas, tudo que você faz é por ser salvo, por gratidão a Deus. Você só é salvo pelo sangue de Cristo. Eu não tenho mérito nenhum, nem você, na tua salvação. Então, quando qualquer grupo dentro da igreja, dita protestante, evangélica, ou fora, vem dizer, para você ser salvo, você tem que guardar isto. Por exemplo, há um grupo, eu não vou nem citar o nome aqui, mas você sabe, que diz abertamente que você tem que guardar o sábado. E bota dúvida em muitos cristãos. Muitos cristãos. Mas esse negócio de sábado começou lá no meio desta seita, porque é seita, embora o autor diga na semana passada que não é bom a gente ficar falando seita, mas esse grupo heterodoxo, como ele diz lá na lição 1, que alguém, a profetisa que começou lá no início, veio com essa visão que tem que guardar sábado, ou não sei mais quem lá colocou, e eles passaram a guardar o sábado. O sábado foi feito para o judeu. Nem Jesus cumpriu a lei toda. Mas no sábado, os discípulos colheram espigas e comeram. E aí foi ser criticado. Jesus falou, eu sou o Senhor do sábado. Quem criou o sábado fui eu. Então não tem essa. E é qualquer outra coisa que acontecer, mas não vamos falar isso mais no ponto final da lição, que ele fala mais sobre isso. Então, esses eram os judaizantes, que queriam que pessoas que não eram judeus, convertidos, vivessem como judeus, costumes judeus, práticas judeus, circuncisão e tal, tudo mais. Agora vamos para o terceiro subtópico do ponto 2, o clima de tensão. Não é necessário muito esforço para perceber o quanto Paulo e Barnabé foram pressionados pelos judaizantes diante dos demais apóstolos de Jerusalém. À luz do versículo 9, parece que somente João, Pedro e Tiago estavam presentes, porque eles ali Paulo chama eles de a coluna da igreja. João e Pedro conviveram diretamente com Cristo e Tiago, irmão do Senhor. Nesse momento aqui, do capítulo 15, Tiago, irmão de João, já havia sido morto por Herodes. Os outros apóstolos deviam estar em plena atividade missionária em outras regiões. Sabemos que todos aqueles homens foram missionários. Segundo a tradição diz, Tomé pegou na Índia, enfim, Bartolomeu em outro lugar, enfim, cada um deles pregou um lugar, e eles estavam na sua atividade, não estavam em Jerusalém nessa época, e esses três estavam, e ali Paulo e Barnabé, como o texto aqui está dizendo, foram pressionados diante deles pelos judaizantes. Os outros apóstolos, os judaizantes chamados de falsos irmãos conseguiram furar o bloqueio e entraram sem serem convidados à reunião. Então vamos ver aqui o que diz o versículo 4 aqui. Isso por causa dos falsos irmãos que se tinham entremetido e secretamente entraram a espiar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus para nos pôr em servidão. Então Paulo estava lá, foi a Jerusalém, levou os donativos, as doações, chegou lá, estava conversando com os apóstolos e esses judaizantes entraram ali no meio daquela reunião para pressionar a Paulo e a Barnabé. Eram inimigos da liberdade cristã do Evangelho, de Paulo e do próprio cristianismo. O pior de tudo é que essas pessoas estavam infiltradas na igreja e conseguiam entrar nas reuniões apostólicas. E é isso que nós falamos no ponto anterior, meu amado irmão. Ali não era alguém extra, alguém que veio de fora. Nós, cristãos verdadeiros, sabemos o que é um grupo heterodoxo. Vamos chamar assim, o autor prefere que não chame de seita. Alguém que ensina algo diferente. Então esse não, embora para o governo, eles são chamados cristãos. Quando você vê assim, no Brasil tem 100 milhões de cristãos. Então lá vai estar católicos romanos,
que adoram Maria, e nós sabemos que isso é contra a palavra. Vai ter mormons que tem uma série de situações. A Bíblia para eles é realmente um livro importante, mas também o livro de Mórmon e outros livros que foram escritos aí, que nós sabemos até uma série de coisas, não vamos falar aqui porque não é lição, né? Testemunho de Jeová, que já previram a volta de Jesus 500 vezes, ele não voltou logicamente, que tem uma questão do dar o sangue, não crê que Jesus é Deus. Adventista sétimo dia fala do sábado. Enfim, todos esses são levados como cristãos, foram colocados lá como cristãos, além dos protestantes. Então nós sabemos aqueles que verdadeiramente são. Bom, mas não estou falando desses. Aqui nós estamos falando de pessoas dentro do cristianismo real, verdadeiro, correto, sincero, que vem com ideias, aí eu vou falar o que ele falou, heterodoxas, doutrinas fora da palavra, e aí complica tudo. É por isso que nós estamos aprendendo a apologética. Lição passada, e lá. Por que aprender? Primeiro para nós. Porque, vou repetir algo que falamos na semana passada. Nós estamos sujeitos, nós estamos aí, todos nós. Entra na internet, você vai ver cada um pregando de uma maneira, ensinando de uma maneira, falando de uma maneira. E às vezes você vai, puxa vida, aquele irmãozinho ali está ensinando bem, gostei. Aí de repente, quando vai entrar aquela doutrina específica, alguma doutrina, estou me identificando ali com o ensinamento dele, muito bom. De repente vai entrar um ponto lá, e aí entra uma coisa meio diferente. Aí você vai para um outro, esse ponto que você achou estranho, ele defende como está na Bíblia. Mas outro ponto já começa a ter um pensamento. Então, toda espécie de informações nós já estamos sujeitos a receber. Mas temos que ficar com este livro, a Bíblia Sagrada. Vamos aqui para o último ponto da lição, que é a tendência judaizante hoje. Então, agora nós vamos ver isso aqui que aconteceu lá no tempo de Paulo, de Pedro, hoje. O mesmo Evangelho. Aí cita 7 e 9, nós já lemos aqui, mas eu vou só refrescar a sua memória aqui. Nós estamos falando mais de Gálatas 2. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão foi confiado a Pedro da circuncisão, então ele diz o mesmo Evangelho. O Evangelho é um só, não há dois Evangelhos. O Evangelho de Pedro e o de Paulo, também chamado respectivamente o Evangelho da circuncisão de Pedro e de incircuncisão de Paulo, são meras formas de apresentação, pois o conteúdo é o mesmo. Vamos receber uma incumbência da parte de Deus, mas com audiência diferente. Qual audiência? Quem está ouvindo. O compromisso de Paulo era com os gentios, e ele foi constituído por Deus apóstolo e doutor dos gentios. 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 11, para pregar aos não-judeus. Romanos 11,13. E o de Pedro era com os judeus, mas a mensagem é a mesma. E aí eu faço uma colocação. Veja bem, meu amado irmão, entenda bem. Paulo não pregou a judeus? Pregou. Mas a principal alvo, público-alvo dele era os gentios. Se você ler Atos dos Apóstolos, vai ver a viagem missionária dele, ele chegava numa cidade, entrava primeiro na sinagoga, pregava aos judeus. Normalmente, eles recusavam, eles não aceitavam. Então, Paulo ia aos gentios, e ali muitos se convertiam. Às vezes, alguns judeus se convertiam. Pedro não pregou a não-judeus? Pelo menos, nós temos pelo menos uma referência, que é Atos 10, quando ele vai a Cornélio. Teve uma certa dificuldade, Deus teve que aparecer a ele, ele teve uma visão de noite, Deus falou que para ele não tinha nada comum imundo, e aí ele vai e prega, e depois ele volta até Jerusalém, tem que se justificar porque ele batizou gentios. Mas ele pregou, não foi só Cornélio, a família toda, os amigos ali que aceitaram a Cristo. Mas o evangelho dele, ele pregava mais para os judeus, tentando converter os judeus para o cristianismo. Mas o evangelho é o mesmo. Mal comparando, é como se hoje um missionário fosse chamado por Deus
para pregar para os muçulmanos. Ok? Ele vai pregar para os muçulmanos. Então ele estuda o muçulmano, toda a questão, busca uma estratégia para que ali ele pregue e tenta converter pessoas do muçulmano. E outro prega, por exemplo, não vá para o exterior para pregar, prega aqui no Brasil, pregue só para os seus conterrâneos. São dois evangelhos diferentes? Não, os dois vão pregar a mesma coisa. E eu sempre digo, o evangelho é coisa muito simples, meu amado irmão. Muito simples. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo liberta, cura, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para levar a sua igreja. Isto é a base do evangelho. Aí hoje bota evangelho social, evangelho não sei o que lá, uma série de coisas que não existe. Evangelho da prosperidade. Não. Evangelho é um só. Então aqui, por nomenclatura, falava do evangelho de Pedro e do evangelho de Paulo. Circuncisão, mas circuncisão. Não, era só o público-alvo. A mensagem de Pedro, de Paulo, era a mesma. É a salvação em Cristo Jesus. O que estava trazendo problema, e ainda hoje, no século XXI, pode trazer problema à igreja, é que algum grupo queira introduzir dentro da igreja ideias a quais eles trouxeram da sua própria religião antes de se converter. Neste caso específico, lá do tempo de Pedro e Paulo, seriam os judaizantes querendo trazer o judaísmo para dentro da igreja. E hoje, ou o judaísmo, ou qualquer outra ideia que não seja uma ideia do cristianismo. E nós estamos falando aqui, especialmente em doutrinas. Então, precisamos já estar firme naquilo em que temos crido. Paulo diz, sei em que tenho crido. Então, a mensagem é a mesma. O perigo da doutrina judaizante, qual o perigo que ela traz? Qual o perigo que nós corremos com essa doutrina? Os apóstolos viam em tudo isso dois problemas sérios. Então, dois. A ameaça à liberdade cristã e o perigo de o cristianismo se tornar uma mera seita judaica. Já comentei isso lá, mas vamos comentar de novo. Os cristãos judaizantes alteravam o cerne, o centro, o principal do evangelho. Pois colocavam a lei como complemento da obra de Jesus efetuou no Calvário. Era de fato outro evangelho. Por isso o apóstolo Paulo os amaldiçoou. E aí foi o que eu citei de cabeça, mas agora eu vou citar lendo. E aqui até colocar bem para não entender amaldiçoou, né? Diz ele assim, ó, porque aquele que opera fisicamente, ele falou 8 e 9. Não é 8 e 9 não, acho que ele citou errado. Deixa eu ver se a citação perdão, meu amado irmão. Semana passada eu acabei citando o versículo. Tá, é 1:8-9, é que eu estou no 2, tá certo. Eu fui para ler o 1:8-9, mas na lição somos dois. E eu citei de cabeça e agora fui querer citar lendo, mas eu fui para a lição e na lição o capítulo 2. Vamos lá em Gálatas 1:8-9. E vamos até entender isso aqui que ele falou de amaldiçoar. Assim, mais ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo. Aí ele repete, para ficar bem forte a mensagem à igreja na Galácia. Ele fala duas vezes a mesma coisa. Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeis, seja anátema. Pastor, o que é anátema? É maldição. Então, não poderia ser pregado outro evangelho. Na verdade, quem tem o Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, contra a tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei, lutando contra os vícios da carne e buscando as virtudes do fruto do Espírito. Pastor, nós vivemos sem lei? Eu até pedi licença para tomar um pouquinho d'água. Não, nós já comentamos, vivemos sobre a lei de Cristo. Diferente. A lei de Moisés, pastor, vou guardar a lei de Moisés. Tá bom. Se você não mata, e Tiago diz isso bem claramente lá, Tiago diz isso na sua epístola, mas você adultera, você quebrou toda a lei.
Uma lição, muitos anos atrás, a gente estudou que tinha 600 e, não sei, 640, alguma coisa assim, preceitos para serem cumpridos. Ninguém conseguiu cumprir aquilo, só Cristo. Então, é impossível para o homem encontrar a salvação em Cristo cumprindo qualquer mandamento, seja da lei de Moisés ou de qualquer instituição religiosa. A igreja metodista pentecostal tem uma constituição, e todas as igrejas devem ter um estatuto, um regulamento, seja o nome que se dê. Os membros da igreja devem procurar andar dentro daquela, porque existem normas ali da igreja, e aí vai diferenciar de uma igreja para outra, sem problema. Inclusive tem a questão de uso e costumes, ou qualquer outra coisa nesse sentido. Porém, contudo, entretanto, você não será salvo porque você guardou o estatuto da sua igreja. Não. Veja bem, meu amado irmão, a salvação é por Cristo, somente por Cristo, inteiramente por Cristo e nada mais. Então, este outro evangelho era o seguinte: aceita Jesus, ele salva, ele liberta, ele transforma, ele batiza com o Espírito Santo, ele vai voltar para buscar a sua igreja, mas guarda a lei de Moisés também. Guarda o sábado, se circuncida, a festa do tabernáculo, festa de não sei o que lá. Não. Isso não salva ninguém. Funciona para judaizantes ou funciona para qualquer. Pastor, mas então o crente pode fazer o que ele quiser? Não, meu amado irmão. A Bíblia diz claramente lá, Paulo ensina aos Coríntios, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E aí, nem todas edificam, né? Deixarei-me dominar por uma delas. Ele diz aqui, e eu vou ressaltar essa parte que ele diz: na verdade, quem tem um Espírito Santo vive pelo Espírito. Então, quanto à tendência judaizante, é preciso aprender a viver na dependência do Espírito e não da lei. Eu vivo para a direção do Espírito. E quem está na direção do Espírito não vai viver pecando, fazendo coisa errada. Não vai contrariar o Evangelho. Se você tem o Espírito Santo, você vai querer agradar a Jesus, vai fazer a sua vontade, vai fazer o seu querer. Mas, infelizmente, hoje a gente tem visto muitas pessoas andando por outro caminho. Vamos para o último ponto, meu amado irmão. E este ponto, sim, aí ele vai falar, vai citar algumas coisas lá do judaísmo que estão aparecendo hoje no meio da igreja cristã evangélica brasileira. As práticas dos judaizantes atuais, elas são basicamente a guarda do sábado. Então, igreja adventista do sétimo dia, o nome já diz tudo, e algumas outras igrejas que guardam o sábado. Como, pastor, se alguma igreja falasse assim, olha, eu vou guardar o sábado, eu quero guardar o sábado, mas não é para salvação. É só um pensamento meu, eu quero fazer meu culto no sábado, domingo não vou fazer. Ok, meu irmão, Jesus não vai te condenar por causa disso. Agora, quando eu digo, quem não guarda o sábado é herege, que é a verdade, isso é o que se diz lá dentro, e por isso as pessoas acabam saindo das suas igrejas, indo para lá, ou se convertendo lá e continuando com essa ideia. E vai ter mais. A observação rigorosa do kashrut, termo hebraico para a lei dietética do judaísmo. No judaísmo, às vezes, existe uma cerca de leis dietéticas. E esse pessoal vai até além. Não come carne, o mormon não toma café, cafeína. É uma irmã, só. Se você não quer comer carne vermelha por causa da tua saúde, você acha que é melhor comer outro tipo de peixe, tá? Ok. Se você quer ser vegetariano por causa da tua saúde, ok. Aí você tem livre-arbítrio para escolher. Agora, eu como pastor Hélio vou dizer, minhas ovelhas só não podem comer carne de boi, nem carne de frango, só pode comer vegetais, e frutas, e legumes. E essa é a lei. Quer ser salvo, você vai ter que fazer isso. Não, essa era uma observação. O Senhor deu lá, está aqui na Bíblia, a regra de coisas que tem que comer, que não pode comer. E algumas dessas aí nem estão na Bíblia, porque eram tradições judaicas, a interpretação dele do Antigo Testamento, que os judeus fazem. Mas isso não é para a igreja. Principalmente se alguém colocar que isso interfere na tua salvação. Ok? Não quer tomar Coca-Cola porque acha que faz mal para a saúde? Ok. Mas não vai dizer que não vai tomar Coca-Cola para ser salvo. Aí, meu amado irmão,
Isso não tem nada a ver. A liturgia da sinagoga, então, fazer um culto evangélico que parece uma reunião judaica numa sinagoga. O uso do shofar, trompo, geralmente feito de chifre de carneiro. Na minha igreja, há 10 anos atrás, veio um grupo de uma outra denominação e levaram o shofar e tocaram lá. Eu não gostei muito desse negócio não. E depois eu falei à igreja, não aprovo isto. Isso é uma coisa do judeu, não vai fazer nenhuma diferença. Mas infelizmente, meu amado irmão, isso está sendo colocado aí no meio evangélico, aí vem na música evangélica, ou, enfim, um show evangélico, e o pessoal acha tudo gospel. Shofar era algo usado pelos judeus, não tem nada a ver com o hoje cristão. Aí ele fala também o talit, é um manto ou chale usado para oração. Então tem pastores por aí em certas denominações botando aquele manto para orar, não, mas aquilo é para o judeu, para o sumo sacerdote lá, ou quem hoje lá lidera o judeu lá na sinagoga, não para nós. Fecha a porta do teu quarto, fala com o teu pai secreto, ele vai ouvir tua oração. E o uso do kippá, o solidel, que os judeus religiosos usam sobre a cabeça, especialmente os judeus ortodoxos. Eles usam um chapeuzinho que fica aqui. Não, isso não é para nós. Depois ele vai dar uma explicação aqui, e agora é importante ouvir isso aqui. Os judeus, os judeus, letra A. Os judeus messiânicos, principalmente em Israel, seguem a tradição judaica. Então fazem isso tudo aqui que foi falado aqui, ok? Isso acontece simplesmente para preservar a identidade cultural deles e ter amparo neotestamentário. É alguém chamado estando circuncidado? Paulo diz. Ou seja, alguém que foi judeu, fique circuncidado, não vai desfazer a circuncisão. Ou seja, na conversão do cristão a Cristo do judeu, ele não precisa mudar a sua tradição e cultura. Porque isso do judeu não é só religião, é uma tradição. Então eles têm o dia do Yom Kippur, eles têm o Sabá. Então, não sendo para a salvação, o judeu se converteu. Um judeu se converte na minha igreja, pastor, mas eu quero não para a salvação, eu sei que a salvação é em Cristo, mas como tradição judaica, eu quero continuar usando lá meu chapeuzinho. Logicamente que na igreja ele não vai precisar usar, nem vai usar lá fora. Não vai querer usar o shofar na igreja, vai ser lá no meio do judeu lá, que por acaso é um. Então, é algo que ele vai fazer especificamente, não dentro da religião judaica. Agora, os não judeus, da mesma forma, é alguém chamado estando incircuncidado, não se circuncide. Aí ele cita 1 Coríntios 7, 18b, que é o mesmo do outro. Ou seja, ele não precisa se judaizar. É erro o não-judeu adotar práticas judaicas na liturgia e no dia a dia para imitar o judaísmo. Paulo conclui, cada um fique na vocação em que foi chamado. Então o sujeito é não-judeu e agora ele se converteu a Cristo. Ele não precisa guardar nada das coisas que os judeus guardam. Nada que os judeus guardam. Tá bom? Vamos então para a conclusão da lição. O resultado da reunião foi desfavorável aos judaizantes. Só o fato de os apóstolos, sendo judeus, concordarem com a explicação sobre a especificidade de cada grupo dada por Paulo, já apontava o engano desse legalista sobre a obra salvífica em Cristo. Esse resultado serviu tanto aos Gálatas como a todo o cristianismo nesse mais de 20 séculos da história. Assim, a diferença entre os judeus messiânicos e os cristãos judaizantes atuais é que os judeus estão preservando uma cultura hereditária do seu povo e os judaizantes colocando remendo novo em pano velho. Ele cita Mateus 9,16. Então, resultado da reunião, tanto dessa reunião primeira que Paulo teve, como depois o concílio, capítulo 15, foi desfavorável aos judaizantes. Se você pegar o capítulo 15, eu vou lá no capítulo 15, ele não citou, porque aqui parece que nessa primeira reunião que Paulo teve informal, não houve uma deliberação, mas no concílio sim. E no concílio, vamos lá,
Vamos lá. Na verdade, para receber bem o Espírito Santo, isso é uma carta que eles mandaram para o Paulo. E a nós não nos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias, o que foi imposto aos quem se converteu. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, nós, cristãos, não podemos comer coisas sacrificadas ao ídolo, como Paulo diz lá na carta dos Romanos, você vai ao açougue e compra tudo que tiver lá. Ok? Você não sabe que foi sacrificado ao ídolo, porque naquele tempo era assim. Mas chegou lá, isso aqui foi servido ao ídolo, então não coma. É como o crente que não deve comer o doce de Corme e Damião que foi oferecido ao santo. Então não tem essa de, deixa a criança correr, criança, não deve. E assim como outra coisa, como aqui em Caxias tem a festa de Santo Antônio, e na minha concepção de ver, os crentes não tem que ir para lá, porque tudo aquilo que é vendido naquela feira é vendido em prestação de honra ao santo, ou no Nordeste, ao São João, e enfim por diante. Então você sabe que é sacrificado ao ídolo, você não come, você não participa, ok? Então, e também sangue e carne sufocada. Não pode comer chouriço, galinha molho pardo. Somos gentios que convertemos a Cristo. Não podemos. Está proibido na Bíblia. Novo Testamento, Concílio de Jerusalém, decisão unânime da igreja. Vamos ver mais. E da fornicação. Dessas coisas farei bem, se vos guardarem bem, vos guardarem. Só isso. Você vê aqui em Jerusalém, no concílio, dizendo, vocês têm que guardar o sábado? Não tem nada aqui de guardar sábado. Porque se fosse importante guardar o sábado, eles tinham dito, olha, vocês têm que fugir da fornicação, da comida sem saúde, guardar o sábado, usar o chapeuzinho, fazer não sei o que lá, tocar um chofar no seu culto. Não. Nada disso foi colocado. Então não é para que a igreja faça. A igreja tem que viver o cristianismo. Como diz lá no início, eu vou repetir para você. Hoje o vídeo está um pouquinho maior do que o normal, né? Essa lição, eu sabia que ia acontecer isso, porque apologética é algo que eu gosto muito. E as lições são boas para isso. O cristianismo é uma religião de relacionamento pessoal com Cristo ressuscitado, não um conjunto de regras e ritos. Nós estamos aqui num conjunto de regras e ritos. O judaísmo era assim, o Senhor fez assim, e assim é até hoje. Mas não para o cristianismo. Hoje eu obedeço a Cristo, ao Novo Testamento, aquele que Ele mandou, porque eu sou um cristão. E não para ser salvo, para ganhar salvação e a vida eterna. Então, a igreja sempre teve como base isso, para o cristianismo de todo o tempo. E hoje não temos que mudar nada. Quem quer fazer isso hoje está colocando remendo novo em pano velho. E aí vai dar errado, como o próprio texto de Mateus diz que vai dar. Ok? Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Se Deus assim nos permitir, semana que vem estaremos estudando a lição de número 3, a encarnação do Verbo. Deus abençoe a todos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.